Tem coisa mais gostosa que transformar um pano de prato em várias peças que contam uma história. Eu comecei com uma maçã aplicada e acabei com um kit inteiro de cozinha. E é o que eu vou te mostrar agora. Um pano de copa, um puxa-saco, um porta-pão, e esse aqui é para colocar pão de sal, pãozinho francês. Daí, combinando com o tecidinho, eu fiz mais um pano de copa com a bainha rocambole e, aproveitando, porque eu não faria pouco, eu fiz uma toalha de mesa com a técnica da bainha rocambole. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trouxe aquele último paninho de copa que eu fiz lá na aula da bainha rocambole. Como prometido, para cada paninho eu ia criar mais 2 peças. Ai, gente, eu não entrego menos. Eu empolguei e fiz um porta-pão. Esse aqui para pão de sal, tá? Ele é redondinho, ó, tem um fundo aqui redondinho, ele é todo redondinho. E, como eu não entrego pouco, na aula eu vou ensinar a fazer essa peça, mas eu vou deixar para vocês o molde dessa peça e uma peça um pouco maior para quem tem espaço com a família grande, né? Então, eu vou deixar para vocês. Na aula, vocês vão aprender a fazer esse aqui, mas eu vou deixar no molde, na descrição, dentro do molde, tudo direitinho para que vocês possam fazer uma peça maior, tá bom? Fiz também um puxa-saco, e essa peça está dentro da aula, o puxa-saco. Eu fiz ele maiorzinho, que eu fiz pensando para usar aqui em casa. Então, eu prefiro que seja maior e ter um só, do que ter 2, um na cozinha, um na área, enfim, eu prefiro ter um só. Então, eu fiz ele maiorzinho e ele cheinho vai ficar bem bonito, que eu deixei as maçãs aqui, fiz um quilting e eu ensino tudo isso lá na aula para vocês. Bom, fiz também mais um paninho de copa com a nossa famosinha aí, bainha rocambole, e eu vou mostrar para vocês também na aula opções aqui para vocês finalizarem essa parte aqui, ó. Que eu finalizei, ó, eu fiz bainha rocambole, mas eu fiz essa beiradinha aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês por que eu fiz essa beiradinha aqui. Eu também fiz uma toalha de mesa. Olha, fiz uma toalha. Olha bem o tamanho da toalha. Ela tem 95 centímetros por 95, mais ou menos, 95. Eu cortei um pedaço de sacaria, esse pano aqui do meio é aquele tecido de fazer pano de prato, tá? Eu cortei 70 por 71. Fiz não é um quadrado, né? Mas eu só tirei aquela orelha, então ele ficou com essa medida. E a partir daquela sacaria, eu fiz essa toalha aqui, olha. Bainha rocambole, olha. E eu vou mostrar pra vocês como fazer nessa aula. Então, vem que essa aula está um tesouro. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai aprender muita coisa maravilhosa para você fazer aí na sua casa. Vem pra aula. Eu cortei um quadrado de uma manta R2 e nesse quadrado eu vou fazer as aplicações dos tecidinhos e vou usar a técnica Crazy que eu usei no jogo americano das maçãs. Você pode usar a mesma técnica ou fazer costurinhas com faixinhas, ou você pode usar tecidos inteiros. Fique atento em fazer um quadrado um pouco maior que o círculo, para depois você colocar esse círculo, que é o molde da peça, em cima para poder riscar e cortar. No decorrer do vídeo, você vai entender direitinho como eu montei. Pessoal, aqui eu fiz toda a junção dos paninhos. E aí, quando eu terminei, eu percebi que esse aqui, ó,
estava rasgadinho, olha. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu molde e olhei aqui, ó, pra ver onde ele se encaixava. E aí, eu peguei uma faixa de vermelho, costurei, vou passar a ferro, vou colocar o meu molde, olha. Aí, eu vou fazer o círculo, vou passar uma costurinha, vou recortar e eu já tenho esse lado pronto. Depois, eu vou colar o fundo e eu já tenho o fundo da peça pronta. E a lateral, eu vou fazer uma lateral inteira, vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz as emendas de vários tecidinhos naquela técnica Crazy que eu ensinei lá no Jogo Americano de Maçãs. Eu vou deixar o card pra vocês, tá? Passei a ferro e eu estou usando aqui a manta R2. Então, isso facilita um pouco. E risquei. E agora eu vou levar a máquina, vou fazer a costura em cima do risco. Eu já deixei grudadinho aqui, ó, o meu forro. Essa aqui é a parte de dentro, essa é a parte de fora. Aqui no molde que eu deixei pronto pra vocês, tem todas as medidas direitinho pra vocês conseguirem fazer a peça de vocês. E a peça da lateral, eu cortei, grudei o tecidinho principal, que nesse aqui eu usei um tecido todo de maçãs. Eu não fiz nenhuma junção de retalhinhos, tá? Peguei um tecido inteiro, coloquei o avesso também, um tecido inteiro, mas percebam que eu fiz uma costura de segurança, ok? E essa medida aqui também, ela já está lá no molde. Quando vocês baixarem o molde, vocês vão ter essa medida. O cestinho de vocês, eu dei a sugestão para fazer nessa altura aqui, que tem 15 centímetros de altura. Mas vocês podem fazer mais alto se quiserem, para fazer um cachepozinho. Mas essa altura aqui é uma altura ideal para colocar pãozinho, tá? E eu vou trazer para vocês aqui uma alternativa diferente para fazer um quilting, para ficar diferente, tá? E eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu vou adiantar aqui o vídeo e quando chegar na parte do quilting eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aqui tá a lateral da minha peça. E eu já passei uma costura de segurança para ficar mais confortável para trabalhar. Quem não quiser pode alfinetar ou alinhavar. Eu marquei ângulo de 60 graus para os dois lados, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu não vou marcar a peça inteira. Eu trouxe uma alternativa aqui para vocês. Eu peguei... isso aqui é uma caixa de papelão de uma lâmpada que eu comprei, tá? Então, eu cortei uma distância de 3 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro. E em cada uma delas, eu coloquei fita dupla face, tá? Para esse trabalho aqui, eu vou usar essa de 2 centímetros. Eu vou guardar as outras, porque isso aqui é um gabarito para fazer quilting, para pequenas peças. E isso facilita muito. Além de não precisar ficar marcando, a gente usa menos a nossa caneta fantasma, porque ela é um gel, né? E aquele gel em contato com o tecido, ele vai acabando, enfim. E aqui é um trabalho que é fácil para utilizar. Então, como eu faço? Eu coloco o meu gabarito aqui, olha, e faço a costura aqui à máquina. E aí, eu vou fazendo isso em todo o meu trabalho. Eu não vou usar a linha vermelha, vou usar a linha branca, que é para que fique nítido para vocês a percepção da costura, tá? Então, olha só. Os meus 2 centímetros mais a distância do meu pé de máquina, ok? Então, agora o que eu faço? Eu vou tirar, eu vou colocar aqui do ladinho da costura que eu fiz e repito o processo. Vou ajeitar aqui. E
Coloco aqui um pezinho de máquina. Então é isso, pessoal. Marcar o quilting, eu só marquei nas duas linhas que eu fiz, uma para a direita e uma para a esquerda, no ângulo de 60 graus. Esse ângulo eu medi com a régua de patchwork. E depois, a partir dele, eu fui colocando essa minha marcaçãozinha que eu fiz com papelão e fui fazendo todas as costuras de para um lado, para o outro e finalizei essa parte aí do quilting. Acredito que até aí não vai ter muita dificuldade para vocês, não. Eu já fiz a base, já tá aqui prontinha, já recortei. E aqui no molde da base, vocês vão ter a medida dessa parte que vai ficar aqui do lado de fora, que eu vou chamar de estrutura, tá? Então, aqui está a estrutura e eu já mostrei pra vocês como fiz esse quilting, que eu utilizei uma reguinha de papelão. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou pra máquina, vou fazer a costura desse bordado em inglês bem aqui na borda. E depois que eu fizer a costura do bordado em inglês, eu vou fechar isso aqui com um debrunzinho. E aí, eu já tenho a estrutura pronta para vir para o corpo, tá? E aí, eu vou colocar Claro, vou virar, né? Vou colocar com um debrunzinho e essa parte vai estar pronta. Mas eu quero deixar também explicado aqui o que eu vou fazer com essa parte. Esse cestinho aqui é o cestinho de pão de sal. Então, eu não quis colocar ele todo com tecido, quis fazer de uma forma diferente para que vocês tenham uma opção aí de um trabalho com uma montagem diferente. Eu estou usando aqui uma tela vôlei e eu vou deixar também a medida dessa tela lá na descrição do vídeo, tá? E eu vou colocar ela inteira aqui, depois que isso aqui tiver montado, eu vou colocar aqui. Eu deixei ela maior porque eu vou dar uma franzidinha, tá? Então, vai entrar debrum aqui e vai entrar debrum aqui. E essa parte de cima é onde eu quero colocar o meu passante, o meu cordonezinho. E é essa parte que eu quero mostrar pra vocês como eu vou fazer. Essa tira aqui tem 7,5 centímetros. Eu marquei aqui o meio, vocês vão perceber, 1 centímetro pra cima, 1 centímetro pra baixo. Por quê? Na hora que eu fizer a costura, eu quero que essa parte aqui fique preservada, que eu quero que o meu cordonê passe aqui. Então, olha o que eu fiz. Marquei 1 centímetro, que é onde eu fiz a minha dobra do tecido. Olha, eu passei a ferro e a dobra do tecido está exatamente aqui, olha. Olha lá a dobra do tecido. Tá só alfinetado, mas a dobra do tecido está exatamente aqui. Então, o que eu vou fazer?
A dobra do tecido está aqui, marquei 1 centímetro e 1 centímetro. Vejam que eu deixei pintadinho, porque aqui vai ter costura. Deixei mais 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. Nesse 1 centímetro aqui, e vou até marcar um X, que na máquina talvez vocês vejam com mais clareza. Aqui onde tem um X é onde eu não vou fazer a costura de margem de costura. Então, veja, eu vou começar costurando, vou dar retrocesso. Quando chegar aqui, eu vou dar um retrocesso, vou pular 1 centímetro. Esses 2 centímetros aqui inteiro eu vou costurar. Aí, eu vou dar o retrocesso, vou pular esse espaço e vou dar o retrocesso, ok? E desse lado, eu vou costurar inteiro. Vou fazer toda a costura. Por quê? Porque essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar preparada para poder passar o cordonê. E eu também vou deixar a medida dessa faixa para vocês na descrição do vídeo. Agora eu vou colocar a câmera e vocês vão ver todo esse processo de costura e depois eu volto para explicar a montagem. Essa parte é bem simples. Eu costurei o bordado inglês ali com uma costurinha de segurança, não foi pé de máquina. Depois que eu fiz isso, eu fechei essa peça e coloquei o debrunzinho, né? Que foi o acabamento ali para não ficar aparecendo a costura. E vai ficar o acabamento pro lado de dentro, onde vai entrar o pão. Então, tem que ficar bem protegidinho, além de ficar bonito. E depois que eu terminei de costurar o debrum, eu abro a peça e costuro ele para um lado só. Eu escolho um lado, deito ele e faço a costurinha. Isso vai me ajudar muito na hora de fazer a montagem da peça. E depois é necessário marcar os 4 lados dele, tá? Então, eu dobro ele ali ao meio e vocês vão ver que eu vou marcar os 4 pontos, que é para poder marcar também o círculo, né? Que é onde é o fundo da peça, marcar os 4 pontos com a caneta, para depois posicionar e fazer a costura de segurança e fechar o debrum do fundo da peça. Eu já posicionei ali a lateral da peça nos 4 pontos que eu havia marcado, tanto na peça quanto no fundo da peça. Quando vocês forem montar, vocês observem bem se a parte de fora que vocês estão montando é realmente a parte que vai ficar para fora e o avesso para dentro desse círculo, tá? Essa primeira costurinha é só uma costura de segurança, então a agulha vai bater bem na beiradinha, só para posicionar ali a montagem do meu cestinho, tá? E a costura mesmo vai ser feita depois, quando eu for aplicar o meu debrum. E o debrum é aquela mesma colocação das outras aulas. É uma faixa de 6 centímetros cortada, né, no tamanho da peça que você vai usar. Você vai passar ela ao meio, deixar ela bem passadinha, bem certinha. Vai dobrar a pontinha pro lado de dentro, que é para a hora que você fizer a colocação, você ter como encaixar a finalização na pontinha. E ao começar a costurar o debrum, você precisa deixar ali uma distância de uns 2,5 centímetros para começar, para você ter essa distância para encaixar a finalização da peça.
Debrum colocado, agora vamos deixar essa peça um pouquinho de lado. Vamos fazer a costurinha daquela faixa de 7,5. E aí, nós vamos pular aquele lugarzinho de 1 centímetro, que é para poder fazer a nossa parte que vai fazer o fechamento do porta-pão. E aí, essa peça tem que ser fechada dos dois lados. Um lado fecha total e o outro lado tem que pular aquele lugarzinho de 1 centímetro que eu já expliquei. Na tela vôlei, você também precisa fechar essa tela vôlei. E eu vou usar o mesmo xadrezinho que eu vou usar para fazer a finalização ali de cima da tela vôlei. Lembrando, um grande detalhe. Essa faixinha de 7,5 centímetros, eu vou dobrar ela ao meio. Mas antes disso, eu preciso marcar 1 centímetro lá embaixo dela. Então, ela tem 7,5. De cada lado dela, eu vou marcar 1 centímetro e vou vincar. E vou fazer essa costura em cima da tela vôlei, em toda a volta. Então, imagina, a tela vôlei virou ali um círculo, certo? A sua faixinha xadrezinha, ou a cor que você escolher, também virou um círculo, porque você fechou os dois lados. Você vai vincar a extremidade desse paninho de 7,5, você vai vincar 1 centímetro. Por quê? Você vai fazer essa aplicação e, estando vincado, na hora que você dobrar, como você está vendo aí no vídeo, ele vai encaixar e ele vai conseguir encaixar como se fosse um viés, só que em tecido. E aí vocês vão ver. Se vocês acharem que tá rápido o vídeo, vocês têm como colocar para ele passar mais lento. E aí vocês vão perceber como é essa montagem. E agora eu vou dividir em 4 partes também, para poder posicionar nos pontos da minha peça, lá do meu cachepô, do meu porta-pão. E aí eu ponho os 4 pontos que eu marquei com esses clips. E entre os 4 pontos eu vou franzindo ele ali, vou ajeitando ele para ele ficar franzidinho, para poder facilitar na hora de colocar os pães. Então, eu coloquei essa tela vôlei bem franzidinha, para ficar bonito também na hora que tiver cheinho de pão. Então, vocês precisam observar que essa parte precisa ser feita com bastante atenção. Não é difícil, mas para quem está fazendo pela primeira vez, provavelmente vai ter que voltar ao vídeo, assistir novamente, talvez até em câmera lenta, para perceber essa montagem, tá? Outra coisa importante que eu não falei é que essa faixinha xadrezinha aí, quando eu acabei de colocar ela e fechei ela lá na tela vôlei, precisa passar uma costura para poder fazer aquele tubo, para poder passar o cordonê, tá? Se você voltar o vídeo e assistir em câmera lenta, você vai perceber que eu fiz essa costura, mas conforme eu fui narrando, eu não falei sobre ela. Bom, agora eu estou ali franzindo a mão mesmo e vou passar uma costura de segurança. E depois eu vou fazer a colocação do debrum. Nesse porta-pão, o debrum eu vou colocar de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Vai facilitar na hora de fazer o fechamento à mão. Vocês sabem que o meu fechamento de debrum é feito à mão. Eu não faço ele à máquina. E aí, novamente, uma faixa de 6 centímetros passada, vou dobrar a pontinha, vou colocar dentro do meu porta-pão e vou fazer a costura de dentro para fora, para poder virar para fora na hora de fechar. Por quê? A tela vôlei, se eu fizer de fora para dentro, vai me atrapalhar na hora de fazer o fechamento à mão. E assim, dessa forma, vai ficar muito mais fácil para fazer o fechamento. Pessoal, eu parei aqui para mostrar para vocês um pouquinho desse esquema de montagem. Aqui é bem igualzinho ao porta-pão de forma. Coloquei a parte da lateral, né? Primeiro eu fiz aquela costurinha de segurança, depois eu fiz uma costurinha de um pé de máquina, agora eu vou fechar a mão. Mas eu já vou colocar o debrunzinho daqui de cima, que na hora que eu fechar aqui, eu já fecho aqui. No porta-pão de forma, eu fiz a colocação do debrum de fora e aí eu fechei por dentro. Esse eu vou colocar de dentro para fechar para fora. Por quê?
eu usei aqui essa telinha. E essa telinha pode me atrapalhar na hora do fechamento à mão. Então, para facilitar o meu fechamento, eu vou fazer a aplicação aqui, um pé de máquina, e na hora de fechar, eu vou fechar pelo lado de fora, porque aí eu vou fazer a aplicação e depois que tiver aplicadinho, eu venho e faço o fechamento aqui. E como eu já franzi, eu não franzi a máquina e nem com agulha. Eu marquei os 4 lados e fui ajeitando o franzidinho para ele ficar todo frufruzinho assim na hora que eu tirar isso aqui para poder fechar. Agora eu vou para a máquina só fazer esse fechamento e vou trazer já a linha tudo fechadinho e mostrar para vocês a finalização. Vou cortar as linhas e trazer para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa maçãzinha. Cortei 2 círculos vermelhinhos e 2 círculos verdinhos. Vou deixar também a medida do diâmetro dos círculos. Vou fazer um fuxico e para fazer o fuxico eu dou uma dobradinha e vou passando toda a linha em volta. Fecho bem esse fuxico, essa linha eu coloquei uma linha dupla e faço o enchimento com algodãozinho. E vocês vão acompanhar todo o passo aí pelo vídeo, não tem dificuldade. Vou dando pontinhos para poder fechar com a agulha, com pontinhos para poder não desmanchar na hora de lavar, enfim. E vocês vão observar aí que não é difícil de fazer. Mas é uma opção para quem quiser fazer esse charmezinho aí de colocar uma maçã. Não tem necessidade, você pode simplesmente dar um nozinho no cordonê. Eu usei um cordonê de cetim, mas você pode usar o cordonê que você tiver, tá? Então, depois de colocar a maçãzinha lá já costuradinha no meu cordonê, eu vou pegar o círculo que eu fiz. Ali eu tô mostrando que eu fiz o círculo com o fundo de um cone de linha, mas eu vou deixar as medidas na descrição, tá? E aí eu faço a dobra dele ao meio, e depois eu vou dobrando só uma beiradinha ali, a minha linha já está com nó. Eu vou fazer todo esse semicírculo aí para poder fechar um fuxiquinho, que eu vou simular a folhinha. Depois eu vou usar essa cola de contato que eu tenho aqui. E depois que tiver colado, depois de umas 24 horas assim, eu ainda vou dar uns pontinhos, que é para poder ter segurança de que a peça não vai desmanchar ao ser lavada. Mas isso é um cuidado que eu tenho e que eu gosto de fazer. Se você achar que esse passo vai deixar o seu trabalho mais lento, você quer pular esse passo, fica à vontade. Você pode colocar uma miçanguinha, uma pedrinha ou simplesmente dar um nozinho que vai ficar tão charmoso quanto.
aí eu vou dar continuidade ao trabalho e eu quero mostrar para vocês o próximo passo. Eu já fiz o quilting, né? Já havia feito o caseadinho. Agora eu vou costurar essa faixa vermelhinha aqui, tá? E a outra faixa aqui. E eu vou passar para vocês a medida, tá? Já vou passar a medida total aqui. Então, a minha parte com o quilting, ela tem 48 por 26,5, tá? E aí, agora eu vou fazer essa costura aqui desse paninho vermelho aqui. E esse paninho vermelho, ele tem 19 por 49. Eu cortei um pouquinho maior, tá? Então, 2 vezes 19 por 49. E por dentro dessa parte aqui, na hora que eu vou fazer a costura, eu vou colocar um debrunzinho, tá? Pra evitar, porque como esse pano aqui é um tricoline, ele é mais fininho, e esse aqui já está com o quilting, na hora de uma suposta lavagem, para não rasgar esse tecido, eu vou reforçar ele com um debrunzinho, tá? E para fazer o acabamento da minha peça, eu peguei uma faixa e eu já passei, já deixei ela estruturadinha, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês olharem, olha. Ela tem o tamanho de 25 por 51. Cortei maiorzinho também, tá? E aí, o que eu fiz? Eu passei a ferro ao meio, deixei bem vincadinho, e 1 centímetro da borda, então, aqui é a borda do meu tecido, eu marquei 1 centímetro, coloquei na régua, e eu usei o vincador. Eu coloquei aqui na régua, na base de corte, coloquei a régua aqui a 1 centímetro e passei esse vincador para poder vincar, e depois eu fui lá no ferro e passei a ferro, então ele já fica dobradinho, olha. Isso facilita muito na hora de finalizar a minha peça. Então, eu fiz isso 2 vezes, tá? 25 por 51 para poder finalizar a minha peça. E agora eu vou para a máquina finalizar essa peça para vocês. Pessoal, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção na montagem desse puxa-saco. Eu já havia feito o quilting e depois fiz a montagem do caseado das maçãs e eu perdi esse vídeo. Mas não tem problema, porque eu mostrei para vocês como faz o quilting no porta-pão e é o mesmo processo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que eu também perdi o vídeo da montagem do puxa-saco. Então, vai passar agora para vocês a montagem desse puxa-saco. E nessa montagem, eu percebi que eu cortei as faixas, mas aí eu inventei de colocar mais uma faixa, não estava na minha programação. E eu percebi que ele ficou muito comprido. Bom, aí o que eu fiz? Eu continuei costurando e depois eu fiz uma dobra para diminuir ele, porque ele ficou grandalhão demais, sabe? Mas essa montagem aqui eu vou deixar para vocês e eu vou também deixar na descrição do vídeo, vai ficar tudo descrito direitinho. Montagem do puxa-saco, montagem do porta-pão, montagem da toalha, de todas as peças, tá? O que eu quero que vocês observem agora é o seguinte: eu peguei essa partezinha aí que eu fiz o quilting, eu costurei um novo fundo para ela, porque eu não protegi os nós que eu caseei. Então, aí eu só tô colocando mais um fundo de TNT, não teria necessidade, mas eu não gosto de deixar um caseado com os nós aparecendo. E depois eu vou fazer as costuras das faixas, eu vou deixar para vocês as medidas, tá? Inclusive a medida da outra faixa que eu acrescentei, que é essa xadrezinha aí, eu vou deixar a medida, mas aí vai ficar um puxa-saco muito grande, é só vocês diminuírem, tá? Bom, mas eu vou deixar o vídeo de um outro puxa-saco, porque eu não fiquei conformada de ter errado isso e trazer uma aula para vocês incompleta.
Então, eu vou deixar passando aqui esse vídeo da montagem desse puxa-saco aí, com essas maçãs aplicadas. E depois eu vou deixar passar rapidinho o vídeo do outro puxa-saco, porém, eu vou colocar o seguinte na descrição. Puxa-saco 1 é esse aqui que tem a aplicação das maçãs. Puxa-saco 2, quilting sem aplicação, que vai ser o puxa-saco 2, ok? E eu vou deixar a descrição também com as medidas, tudo anotadinho. Mas observem essa montagem, não é difícil, tá? Eu volto a falar com vocês na hora de colocar o elástico. Prestem bastante atenção, porque não é algo bem prático, bem rápido de fazer. Pessoal, a colocação dessa faixinha final, que é aquela que eu falei para deixar vincadinho 1 centímetro de cada lado, essa colocação é colocada do avesso para o direito. Então, como funciona isso? Do jeitinho que eu coloquei aí. Eu coloquei virado do avesso para baixo, e aí eu costurei a parte de trás e virei a parte da frente e vou rebater a costura. Nesse caso aí, desse puxa-saco, eu resolvi colocar ali dentro um pedacinho de bordado inglês, tá? E fiz a costurinha. Só que aí eu já percebi que ele já estava muito grande, tá? E daí a minha ideia de fechar e diminuir um pouco. Só que a partir daí, o meu celular parou de gravar, não sei porquê. E aí eu perdi todo o vídeo. Então, eu terminei ele, quando eu vi, não tinha gravado. E eu só fui perceber isso quando eu estava fazendo a edição. Então, eu resolvi fazer outro, e no outro eu vou passar uma medida um pouquinho menor, e aí eu não tinha mais os mesmos tecidos, nem condição de fazer o caseado todo novamente para poder editar o vídeo. Então, eu fiz um outro, dentro dessa linha, dessa padronagem, porém, ele não vai ficar igual, tá? Então, vocês vão ficar com 2 medidas, quem quiser fazer um grandão e quem quiser fazer um menor. Aí, eu tô explicando sobre essa colocação do bordado inglês, que eu encaixei ali. E antes de fechar a lateral, que foi aí que fechou o vídeo, eu vou mostrar para vocês que eu peguei o elástico, usei um elástico de 2 centímetros e coloquei ali para fazer a marcação da costura. Vocês vão ver que eu vou seguir costurando, fazendo o tubinho, onde mais à frente eu vou passar o elástico. Mas vocês só vão ver passando o elástico no puxa-saco 2, porque esse aí eu não vou conseguir fechar a lateral, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu tô mostrando para vocês a parte que eu vou fazer o puxa-saco 2. Eu tô mostrando para vocês aqui a minha régua e onde está a linha de 60 graus, tá? Eu vou marcar uma linha para a direita e uma linha para a esquerda. A minha régua não é o tamanho suficiente do meu trabalho, não tem problema. Eu já marquei ali, agora eu corro a régua e faço essa linha. Essa linha é importante para o meu quilting ficar certinho. E como eu fiz um gabarito no papelão de 2 centímetros, eu só vou trocando o gabarito de lugar e fazendo as linhas, e eu vou fazer isso rapidinho. Eu não tinha um tecido de maçã no tamanho inteiro que eu precisava, então eu costurei 2 faixas verdes ali na lateral e deixei essa parte aí no tamanho certinho que eu preciso para fazer esse quilting. E dessa vez eu já vou passar as medidas, mas também vou colocar na descrição do vídeo. Aqui eu estou fazendo a construção daquela parte do meio do meu puxa-saco que eu faço estruturadinha com quilting, tá?
Acredito que esse quilting aqui não vai causar nenhum espanto para vocês, porque eu já mostrei ele para vocês em outras peças, inclusive hoje, nessa aula, eu já mostrei para vocês na peça que fizemos anteriormente. Então, não tem muita dificuldade, tá? Eu quero que vocês prestem atenção que na parte de baixo eu não coloquei um tecidinho, eu coloquei um TNT mesmo, porque vai ficar protegendo a minha costura e não preciso gastar o nosso tecidinho querido para ficar para dentro do puxa-saco, não é? Então, eu vou fazer o lado direito, depois eu vou virar, vou fazer o lado esquerdo e venho costurando as faixas e aí eu volto para falar com vocês. Eu vou deixar o vídeo adiantado para ficar bom para vocês e para render para mim aqui um pouquinho também. Agora eu vou mostrar para vocês as faixinhas que eu vou fazer as costuras e as medidas dela. Então, essa primeira faixinha, ela tem a medida de 25 por 49. E na barrinha dela, eu já deixei a dobra ali de 1 centímetro, tá? Então, tem 25 por 49. Essa outra faixinha vermelha, ela tem 12 por 49. Cada faixinha, são duas, uma para cada lado, certo? E a próxima faixinha, que é essa xadrezinha, ela tem 5 por 49. E a parte do nosso quilting, que eu já deixei ele previamente aí quiltado, ele tem a medida de 22 por 49. E agora eu vou fazer as costuras, e essas costuras eu vou colocar uma faixinha na parte de baixo, uma faixinha na parte de cima, eu vou fazer a costura reta. Se você tem zigue-zague, pode passar o zigue-zague para fazer o acabamento. Eu vou passar, depois que eu fizer todas as costuras, eu vou passar na overlock, tá? E o fechamento daquela última faixinha, que é a faixinha das maçãs, que tem aquela dobrinha de 1 centímetro, vai ser da mesma forma. Vou virar do avesso e vou fazer do avesso para a parte da frente. E nesse trabalho aqui eu não vou colocar bordado em inglês, vou fazer direto, tá? Eu acredito que vocês vão entender. Eu vou colocar o vídeo um pouquinho mais acelerado para adiantar um pouquinho, para eu conseguir mostrar todas as peças. Pessoal, aqui eu já cheguei numa parte importante para eu parar o vídeo e explicar para vocês. Essa parte não apareceu no outro puxa-saco, que foi o fechamento da lateral. Então, eu fechei a lateral com 2 costuras para ficar uma costura reforçada.
visto que esse puxa-saco, os dois, né, eles têm uma parte com quilting. E vocês viram que eu coloquei o elástico ali paralelo naquele paninho ali onde tem as maçãs. Coloquei ele ali e fui passando a costura para poder criar o tubo onde eu vou passar o meu elástico. Nessa imagem agora, eu estou usando o desmanchador de costura para cortar a parte de trás daquele tubo que eu fiz. E é por aí que eu vou passar o elástico para poder franzir meu puxa-saco. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazendo o corte na parte de trás. Ele não pega tudo, porque se pegar tudo, vai aparecer o elástico lá na parte da frente. E isso eu não quero, olha. Essa é a parte da frente. Eu não quero que apareça o elástico aqui, ok? Então, eu fiz toda a costura, marquei o tubo onde vai passar o elástico, fechei toda a lateral, fiz 2 costuras, que é para não descosturar. E agora, eu estou abrindo a casinha ali atrás, né? Para poder passar o elástico. O meu elástico, eu estou usando aqui o elástico de 2 centímetros. Se você não tiver, pode usar o elástico comum, tá? Agora, fiquem atentos ao seguinte, eu não vou passar a medida do elástico. Cada um franze o tanto que quiser, tá bom? Eu sempre gosto de deixar a parte de cima um pouquinho mais frouxinha, que fica mais fácil para colocar os saquinhos. E a de baixo eu gosto de fechar um pouquinho, porque quando eu guardo os saquinhos dentro do puxa-saco, eu já deixo eles bem fechadinhos, sem ar, então fica fácil de tirar lá embaixo. Mas aí fica no critério de vocês, ao gosto de vocês. O tubo já está fechado, e aí você vai franzir o tanto que você quiser. Depois que passar o elástico, e na hora de passar esse elástico aí, você pode utilizar um alfinete como esse que eu estou usando aí, um alfinetinho de segurança. Você pode usar um grampo de cabelo. Enfim, tem também um outro materialzinho que é de passar elástico, chama passa elástico, vende em loja de aviamento. Mas se não tiver, um alfinetinho mesmo resolve, um grampo de cabelo resolve, tá? O importante é você passar seu elástico e franzir. Agora, uma outra observação. Existem várias formas de fechar um puxa-saco. Essa não é a única maneira, essa não é a certa e nem a errada. Essa foi a maneira que eu escolhi para facilitar para quem está começando. Existem outros fechamentos, com fechamento embutido, com elástico embutido, enfim. Eu quis trazer uma forma rápida, prática, para quem está iniciando e quem sabe uma pessoa aí tem a ideia de fazer para empreender. E aí faz lá um tanto de puxa-saco para poder vender. Então a ideia é facilitar a produção, sem perder a qualidade, sem perder o brilho de uma peça bonita, bem feita e bem acabada, ok? Então, vamos passar o elástico e nesse aí que eu estou fazendo, eu me esqueci de colocar a alcinha para pendurar o puxa-saco. E eu gosto de deixar uma alcinha um pouquinho larga pelo seguinte, às vezes nós temos em casa um ganchinho que dá para encaixar o puxa-saco, mas às vezes tem alguns lugares que a gente coloca um ganchinho mais grosso. E aí se colocar um suportezinho muito pequenininho, depois fica difícil de pendurar o puxa-saco. O ideal é que ele fique penduradinho, ok? Na lista de material, eu vou deixar as medidas dos 2 puxa-saco. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é essa construção aí, para que vocês não se percam, tá? Eu deixei os 2, deixei o vídeo dos 2. E o primeiro não foi até o final, porque eu perdi uma parte do vídeo. E esse foi até o finalzinho, tá?
Aqui, pessoal, é um resuminho do que eu fiz até aqui. Vocês vão ver que eu estou mostrando aqui as costurinhas que eu fiz e como que eu modifiquei, porque aquela faixa vermelha era maior, né? Quando eu mostrei no vídeo anterior, aqui um pouquinho antes no vídeo. E agora eu tô mostrando para vocês essa questão do elástico ali dentro. Por que que eu fiz dessa forma? Eu gosto de usar puxa-saco em casa. Porém, de tempos em tempos, é necessário trocar o elástico, porque a gente vai usando, o puxa-saco não acaba. Tecido de algodão, bem feito, bem costurado, você vai lavando, ele continua bonito, ele não estraga. Mas o elástico vai ficando frouxo. E dessa forma é muito fácil trocar o elástico, é só cortar e passar o elástico de novo. Quando a gente faz com o elástico embutido, fica difícil fazer essa troca de elástico. Então aqui eu trouxe as peças que eu fiz até agora para esse kit. Ali já está o paninho da bainha rocambole, que foi a primeira peça, o puxa-saco e o porta-pão. O porta-pão que eu fiz, o porta-pão de sal. E agora eu quero mostrar para vocês a queridinha, a nossa toalha de mesa com a bainha rocambole. Pessoal, eu cortei uma sacaria, tá? Mais ou menos meio que quadrada, tá? Ela tá com 70 por 71. Eu não vou tirar, tá? Eu vou deixar 70 por 71 mesmo. Então, isso aqui é um quadrado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu até passei uma gominha para ela ficar mais firminha. Eu cortei um debrunzinho de 6 centímetros, passei ao meio para vincar. E eu vou fazer uma borda em toda essa sacaria. Mas como eu vou fazer essa borda? Eu vou prender aqui bem na beiradinha, porque eu quero mostrar para vocês uma toalhinha para colocar na mesa, no fogão, enfim, onde você quiser cobrir. Mas eu quero moldurar essa toalhinha, tá? Eu vou fazer bainha rocambole. Então, eu vou fazer esse lado e vou fazer esse lado, que é o lado oposto, tá? Depois, eu vou fazer o lado de cima e o lado de baixo. Eu só vou passar essa costurinha aqui na borda. Então, olha, eu vou descontar ali aquele pedacinho, vou colocar aqui bem na beiradinha. Vou fazer uma costurinha aqui bem na beirinha. Eu poderia fazer isso lá na overlock. Além de reforçar a minha costura, já seria aí um acabamento, né, com segurança. Se você tem zigue-zague, você pode passar um zigue-zague pequeno, tá? Não passa muito grande, não, porque na hora de você fazer a bainha rocambole, pode ser que o zigue-zague apareça e não fica muito legal. Essa sacaria, eu cortei aquele lado da orelha, que se ficasse aparecendo, eu acho que não ia ficar bonito. Então, eu cortei o lado da orelha da sacaria, tá? Então, ó, passei a costurinha desse lado. Agora, eu vou vir para este lado, que é o lado oposto. Quando a gente vai aprendendo a costurar dentro dessa linha, dessa ideia do patchwork, a gente aprende muito sobre simetria. E como que essa composição de simetria, ela fica bonita, né? Porque ela dá um charme, uma harmonia no que você tá construindo. Então, eu vou fazer, mesmo aqui sendo um tecido de sacaria, um tecido simples, mas ele é muito popular, né? Então, eu vou fazer com ele. Então, isso aqui vai ser uma moldurinha para a minha toalhinha, tá? Eu vou começar por esse lado. Então, eu vou fazer a minha bainha rocambole, certo? O meu tecido, eu já cortei ele. E ele tem aqui, eu cortei com 32 centímetros de largura. Olha, ele está com 32 centímetros de largura. E eu passei
ele está passadinho. Então, eu quero fazer essa costurinha aqui. Então, essa toalha vai crescer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vocês se lembram que a bainha rocambole, a gente abraça ela aqui no nosso tecido? Então, vocês vão ver que aqui, olha, ela tá, ó, por conta do tecido, tem os furinhos aqui, então eu vou cortar esse pedaço para evitar que fique aparecendo essa orelha aqui do tecido, esses furinhos do tecido. Essa primeira costura, eu não vou me preocupar em deixar espaço para bainha, porque depois vai vir a bainha desse lado, e essa aqui eu terei que fazer, deixar espaço para embainhar, tá? Então, essa aqui vai ser bem certinho. Porém, eu vou deixar um pouquinho aqui para eu refilar depois. Então, eu vou deixar um pouquinho para esse lado e um pouquinho do outro lado e vou fazer o corte, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu vou abraçar isso aqui dentro do meu tecido. Eu vou cortar aqui. Um pouquinho maior, ok? Então, vamos analisar. Tem 32 centímetros dobrado ao meio. A minha bainha rocambole, como eu mostrei lá nos paninhos de copa, ela vai... Ops, que agora eu não consigo abrir aqui. Ah, esse aqui é o meu lado direito. Então, eu vou colocar ele aqui, certo? Eu vou colocar alfinetes, que é pra não correr, se bem que eu não gosto de trabalhar com alfinete aqui, porque me machuca. Eu vou colocar esses clipes aqui, olha. Clipe, clipe e clipe. E agora, eu preciso colocar para esse lado. Mas, eu tenho que enrolar todo esse tecidinho aqui, que é para ele ficar aqui dentro, para poder fazer a costura. Como eu estou mostrando para vocês aqui em cima da máquina, olha, eu fiz essa bainha um pouco mais larga, que era para conseguir mostrar para vocês, olha. E agora, ele vai abraçar o meu rolinho. Olha, e vou colocar aqui, pra fazer a costura. Então, eu vou fazer um lado da minha toalhinha, tá? Vou passar essa costurinha e mostro pra vocês. Vejam, esse lado eu posso refilar, porque a próxima que eu vou colocar desse lado aqui, a próxima não vai ser agora não, mas quando eu chegar nessa parte aqui, essa aqui vai ter bainha, tá? Então, ó, só pra mostrar pra vocês o pedacinho que ficou aqui. Essa aqui ainda ficou bem pequenininho, ó, um pedacinho de bainha, tá? Então, como eu fiz esse lado, agora eu vou fazer esse lado. Esse lado aqui, o lado oposto. Olha, eu fiz esse lado, agora eu vou fazer esse lado. A mesma coisa. Eu vou colocar ele de frente pra mim, vou enrolar todo o meu trabalho. Se você estiver trabalhando aí numa mesa, é mais fácil, né? Eu tô trabalhando aqui em cima da máquina, que é a melhor posição que eu tenho aqui pra filmar e vocês olharem, porque na mesa eu teria que colocar o celular por cima e ele não ia dar uma visão total. Então, aqui, mesmo de lado, eu ainda consigo que vocês tenham uma visão melhor. Então, vamos lá. Eu tenho um pedaço aqui, que foi o pedaço que veio de lá, ó, que ele vai dar certinho aqui, ó. Eu vou até costurar com essa orelha, porque
ele vai me facilitar. Então, vamos lá, vamos analisar. Eu quero a minha bainha rocambole aqui, certo? Eu quero esse lado aqui meu é o direito. Então, eu vou colocar ele aqui por cima e vou prender os meus alfinetes aqui. Quando você prende alfinete também, vou explicar uma coisa pra vocês. Se você estiver começando na costura, é ideal que você coloque o alfinete, porque aí ele não vai correr aqui por dentro. Senão, na hora que você enrolar e for costurar, pode ser que essa parte de dentro, por ser mais pesada, ela corra. Então, eu vou alfinetando. Eu é que não gosto de usar alfinete, porque geralmente eu me machuco. Volta e meia eu tô com a mão machucada de alfinete. Não gosto de alfinete por isso. Então, aqui eu vou dar mais uma enroladinha, só pra eu conseguir que vocês tenham uma visão aí na câmera, mas olha, fiz aqui um rocambole, certo? Ó, meu paninho, minha toalhinha tá toda lá dentro. Então, aqui vamos analisar, ó. Eu vou deixar ele bem aqui na beiradinha e venho aqui para a beiradinha. E essa costurinha aqui, ela precisa ficar bem certinha, tá? Então, aqui, ó, você alinha para começar a sua costura. Vou prender esse alfinete aqui para tirar esse aqui e poder reposicionar ele, ó. E agora, vai ajeitando, porque tem que ficar bem certinho, ó. Porque pode acontecer de você colocar aqui, começar a costurar e esse pano de dentro ele correr lá pra dentro. Aí, na hora que você vira, a costura não ficou certinha. Isso pode acontecer, eu já vi acontecer, já aconteceu comigo quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Já vi algumas alunas fazendo, porque quando a gente olha, é um trabalho bem fácil, não é difícil, mas quando a gente vai fazer. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já vai correndo. Porque esse tecidinho aqui, ele é mais fininho, né? E o de dentro, ele já tá mais pesado. Então, façam isso, essa parte aqui com um pouquinho mais de calma, porque é um trabalho rápido, não é? É um trabalho que você vê resultado bem rapidinho. Não demora o resultado. Ele só é um pouco mais caro porque você gasta mais tecido. Mas, em compensação, você já sai com o trabalho pronto, né? Não precisa fazer debrum, não precisa fechar a mão, porque ele já vai sair da máquina, pronto, só passar. Olha, aqui pra finalizar, ó, eu já ajeito aqui o meu tecidinho de baixo e faço ali o posicionamento, né, dos tecidinhos, olha, tá? Então, vamos embora pra máquina. Agora, eu vou fazer esse lado. Pra fazer esse lado, eu vou passar a ferro primeiro, pra deixar essa parte aqui bem assentadinha. Então, aqui, pessoal, a minha toalhinha tá aqui. E eu vou acertar aqui só... Nem precisava, porque como eu vou costurar... Ó, só pra que vocês percebam que aqui não precisa de bainha, nessa primeira costura, de lado a lado. Na próxima, nós vamos precisar deixar um espacinho que é para a bainha, tá? Igual nós fizemos no pano de copa. Porque o pano de copa, a primeira costura que a gente... Essa aqui eu nem vou refilar porque tá bem certinho. Eu só passei pra ficar mais ajeitadinha aqui pra costurar. Porque quando a gente leva ferro, vou explicar pra vocês, vou mostrar no vídeo, vou acabar de cortar. Eu fiz a costura.
E aí eu levei ao ferro para poder passar e esticar essa parte de trás, para não ficar fofa. Então, o que eu fiz? Eu costurei um lado, costurei o outro, fui pro ferro, passei um lado, passei o outro, para que elas se alinhassem novamente. E agora, eu vou fazer a junção, vou fazer a montagem do rocambole desse lado, tá? Porém, para esse lado aqui, eu preciso deixar um espaço, que é o espaço que eu vou montar a bainha. Olha, então tá aqui meu tecido. Esse lado aqui é o direito. E lembram que eu falei com vocês sobre isso aqui, ó? Quando nós montamos lá no pano de copa. Olha, eu fiz isso aqui, lembram? Dei uma dobradinha e encaixei aqui, ó. E essa dobradinha, ela vale para o outro lado também, tá? Então, eu já vou até deixar alfinetado o outro lado, que é para eu tentar fazer bem certinho quando eu virar. Então, aqui eu já vou começar alfinetando. Como esse lado aqui ele é mais comprido e é a mesma coisa do lado menor, eu vou acelerar o vídeo, tá? Agora que essa terceira faixa foi colocada, é só repetir o processo para colocação da quarta faixa e finalizar a toalha fechando essa lateralzinha aí, que é o fechamento da bainha rocambole. E você tem a sua toalha pronta. Aqui, pessoal, eu vou fazer a montagem da bainha rocambole desse paninho aí que apareceu na foto para vocês. Eu vou passar as medidas e vou deixar passando bem rapidinho o vídeo, porque a bainha rocambole já tem um vídeo completo aqui. E hoje, nessa aula, você acabou de aprender a fazer novamente a bainha rocambole, porém num formato de toalha, de mesa. O que não modifica muita coisa não, porque na toalha de mesa fizemos 4 lados, no pano de copa apenas um lado. Então aqui eu vou começar com aquela faixinha de 6 centímetros que eu usei como margem para margear lá a minha toalha. Eu vou colocar aquele debrunzinho costurado bem na beiradinha e vou repetir o processo. Vou fazer a bainha rocambole, vou fazer um acabamento na extremidade do pano, só para ter mais um paninho para combinar com esse kit e ficar bem fofo. Espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês. Me diz aí se não foi uma aula sensacional, se na aula de hoje você não criou aí várias ideias, teve vontade de fazer várias coisas bonitas aí para sua casa, para o seu cantinho gourmet ou para presentear aquela pessoa especial, enfim.
compartilhe essa aula com aquela pessoa que você gosta, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer ideias incríveis para você, inclusive para quem quer empreender. Te espero na semana que vem. Tchau!